E aí, galerinha, tudo bem? Prontos para a gente iniciar um conteúdo novo? Então, terminamos a parte do nosso livro, toda a parte que era referente à química, né, para vocês terem uma base ali para o ensino médio. E agora nós iniciamos a parte de física. Então, a gente vai começar a falar agora sobre eletricidade e magnetismo. E a gente vai trabalhar bastante com isso aqui, e vocês vão ver que vai ser bem legal. Vamos começar? Então, a gente começa aqui a falar sobre a introdução dos fenômenos elétricos e magnéticos. O que são esses fenômenos? Fenômenos que estão no nosso dia a dia, né? A descarga elétrica aí dos relâmpagos, dos trovões, são fenômenos que nós vemos aí, geralmente quando chove, né? Então, esses fenômenos, tanto de eletricidade e magnetismo, estão no nosso dia a dia e agora a gente vai poder ver isso com outros olhos, de uma forma mais fácil para a gente entender como esses fenômenos acontecem. Se vocês pegarem a página 84 lá do livro, 84 e 85, lá fala começando a unidade. O que eu quero de vocês? Lá tem 3 imagens, né? O que essas imagens, só observando elas, vai trazer de conhecimento para vocês? E aí lá embaixo vocês têm 3 questõezinhas para responder. Isso aqui não é uma tarefa, isso aqui é para vocês iniciarem o conteúdo de vocês. Então dá uma olhada nas imagens e aí responde já mentalmente aí. Que tipo de energia é necessária para fazer funcionar os aparelhos que são mostrados nessa imagem? Tanto aqui do vídeo quanto do livro são as mesmas. Então pensa que energia que eu preciso para fazer funcionar isso. Para quem não sabe que aparelho é esse, é um aparelho de ressonância magnética. Então dá uma paradinha aí ou deixa para responder depois do livro. Pensa que energia que eu preciso para que eles funcionem. 2, o que esses aparelhos eles têm em comum? E 3, você tem alguma preocupação com o consumo de energia elétrica aí na sua casa? Você pensa aí no teu quarto, você deixa a luz acesa e sai, volta e apaga, ou nem lembra disso? Então, começando a unidade, são 3 questões e contextualização do nosso conteúdo. Ok? Vocês podem responder aí no livro se quiserem. Não precisam me mandar depois, porque isso aqui vai fazer parte do conhecimento de vocês para a gente ir avançando nesse conteúdo e para responder as questões que vêm depois disso aqui. Tranquilo? Então, vamos começar agora o nosso conteúdo. A gente vai começar a falar dos fenômenos elétricos e magnéticos, né? E eles são, você pode ver esse tipo de fenômeno em várias coisas. Então, na descarga elétrica dos relâmpagos, né, dos raios, lá nos impulsos elétricos que ocorrem no interior das nossas células, é uma descarga de energia. E também da aurora boreal. Vocês já viram alguma coisa sobre ela? Alguém já pôde olhar, visualizar esse tipo de fenômeno? Então pesquisem, dá uma olhadinha, descobre ali o que é a aurora boreal e vocês vão ver, a gente vai falar sobre ela mais tarde. Como que ela funciona? O que são essas imagens coloridas no céu? Que fenômeno é esse? É elétrico? É magnético? São muitas coisas que a gente vai discutir nesse assunto. Então hoje a gente só vai fazer uma introdução, eu quero colocar uma pulguinha atrás da orelha de vocês para vocês começarem a pesquisar essas coisas, a ter interesse, a ver como que isso funciona. Então pesquisa aí para nós o que é a aurora boreal, para a gente poder falar sobre isso na próxima aula. Para que a gente possa começar a falar sobre as características dos fenômenos elétricos e magnéticos, nós temos que falar sobre Tales de Mileto. Ele foi um estudioso grego que viveu há 2.500 anos e ele começou a observar alguns efeitos que alguns objetos exerciam sobre os outros. E ele começou a definir isso e separar entre fenômenos elétricos e fenômenos magnéticos. O fenômeno elétrico naquela época, tem estudos que datam aí de 2.000 anos atrás, né? O fenômeno elétrico pode ser verificado quando eles pegaram um pedaço de âmbar, que é uma resina vegetal. Vocês lembram desse pedacinho de âmbar aí? Que filme que a gente vê isso? Hein? Que filme que tem uns dinossauros que foram criados a partir de um pernilongo que ficou preso num pedaço de âmbar, tá? Mas pensa que aquilo lá é ficção científica, né, gente? Então, antigamente, para se verificar um fenômeno elétrico, eles pegaram um pedaço de âmbar, um pedaço da resina vegetal,
e esfregaram na lã da ovelha, na lã do carneiro. Quando esse âmbar era friccionado nessa lã, ele conseguia atrair os pedacinhos de palha. Então, essa palha se sentia atraída. Onde que a gente verifica isso também no nosso dia a dia? Se você pegar uma régua de acrílico e esfregar numa lã e encostar no cabelo, você vai ver que os fios de cabelo eles vão se sentir atraídos por essa régua. Então, a partir desse fenômeno que para eles era natural na época, já se conseguia determinar que existia um fenômeno elétrico ali que envolvia cargas elétricas, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho. O outro fenômeno, que era o magnético, pode ser observado num mineral que ainda é chamado de magnetita. Essa magnetita, quando expostas a alguns metais, conseguia atrair eles naturalmente. Então, hoje a gente tem a magnetita, que é um mineral, que é um ímã natural, mas nós também temos os ímãs artificiais, que eles são fabricados, né, e polarizados para que eles consigam atrair os metais de interesse. Então, isso a gente vai ver quando a gente vê puramente magnetismo, ok? Eletricidade em matéria é que a gente vai ver como essa eletricidade ela se comporta. Então, vamos pensar, o átomo, vocês já conhecem, a gente já viu isso lá no começo do conteúdo, e nós sabemos que no núcleo do nosso átomo, a gente tem os prótons e nós temos os nêutrons. E fora do núcleo, a gente tem os elétrons que estão aí girando e orbitando ao redor desse núcleo. Quando a gente falar agora de eletricidade, eu tenho que levar em consideração só aquelas partículas que têm carga elétrica. Então, a gente vai falar de prótons e elétrons. E a partir daqui, a gente tem que lembrar as cargas que eles têm. Então, os prótons, eles têm as cargas positivas, são representados por maisinhos, e os elétrons têm cargas negativas, que são representados por aquele sinalzinho de menos. A força elétrica que essas cargas impõem, a gente pode verificar vários efeitos. Se eu colocar cargas positivas próximas a si, o fenômeno que acontece é de repulsão, porque cargas iguais se repelem. Eu só consigo atrair se eu tiver cargas diferentes. Então, se você colocar dois materiais que tenham partículas positivas, eles vão se repelir. Se eu colocar dois materiais com partículas negativas, eles também vão sofrer repulsão. Agora, se eu colocar um material de partícula positiva, de carga positiva, e partículas de carga negativa, eles vão se atrair e aí eles vão se aproximar e ter um contato aí entre si. Então, se eu tiver cargas iguais, repulsão. Se eu tiver cargas diferentes, atração. Tranquilo? A eletrização ela acontece de formas diferentes. A gente tem que levar em consideração que eu tenho um corpo que é eletricamente neutro se ele tiver o mesmo número de prótons e elétrons. Agora, se eu tiver um corpo neutro e ele começar a perder elétrons, dependendo de alguma coisa, algum fenômeno aconteceu com ele. Se ele era neutro, se vocês visualizarem na figura, ele tem a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. Ele está neutro. Vamos fazer que ele perdeu elétrons. Então, ele vai ficar carregado positivamente, porque ele tem menos elétrons do que ele tem de carga positiva. Ele tem mais cargas positivas do que negativas. Por isso que eu falo que esse corpo ele está carregado positivamente. Agora, se eu tenho um corpo neutro e ele começa a ganhar elétrons, eu falo que ele vai estar carregado negativamente, porque eu vou ter mais cargas elétricas negativas do que eu vou ter cargas elétricas positivas. Então, aquela quantidade a mais que eu tenho de cargas elétricas vai indicar do que o meu corpo está carregado. Se ele vai ser carregado positivamente ou negativamente. Tranquilo? Para a gente poder finalizar essa nossa primeira conversa sobre eletricidade e magnetismo, a gente vai ver os tipos de eletrização. Então, a eletrização ela pode acontecer por atrito, ela pode acontecer por contato ou apenas por indução.
A eletrização por atrito é quando você tem dois corpos que são neutros, pensa assim, uma régua e um pedaço de lã, um paninho de lã. E aí você coloca eles em contato, você esfrega eles um no outro. Os elétrons de um vão ser transferidos para o outro. E aí ele vai conseguir atrair pedacinho de papel ou qualquer outro material que tenha uma carga diferente do dele. O por contato, você não precisa atritar, você não precisa esfregar. Então, você pega ali um corpo que está carregado mais de partículas negativas, e aí ele perde essas cargas quando ele entra em contato com um corpo neutro. E aí eles vão se repelir, porque eles vão manter eles vão ter a mesma quantidade de cargas negativas. A eletrização por indução ela acontece sem o contato. Então, aquele corpo que está carregado, ele vai se aproximar de um corpo neutro, e aí só essa aproximação ela vai induzir a separação de cargas no corpo. Ele vai formar polos, ele vai separar as partículas positivas das negativas, um para cada lado do corpo. Isso é o que acontece se vocês forem pegar uma pilha aí do controle de TV, de alguma coisa assim, vocês vão ver que tem um lado positivo e um negativo. Então, a gente tem polo positivo e polo negativo. E como isso funciona, a gente vai ver lá nas próximas aulas. Ok, pessoal? Esse era o conteúdo de hoje, era só o início mesmo, a introdução para esse novo conteúdo. Façam aquela parte lá do começando a unidade, que é bem rapidinho, não é nenhuma tarefa, só para vocês terem uma noção do que a gente está falando. E vamos partir para a próxima aula, então. Beleza, pessoal? Até!